Olá, queridos, tudo bem? A paz do Eterno, 19 horas e 17 minutos, 4 de maio do ano de 2026. Espero que todos estejam bem na presença do nosso Criador. Estamos aqui na sequência. Ontem nós demos uma pausa no Shabat. No Shabat a gente não faz aqui transmissão. E continuamos aqui no livro de Atos. A aula passada do livro de Atos, antes de ontem, foi Atos 22. Paulo está diante dos judeus, falando, né? Ele estava ali foi preso. E quando ele está subindo as escadarias da Fortaleza Antônia, ele faz sua defesa falando em hebraico. Eu coloquei aqui, na perspectiva hebraica, o versículo completo em hebraico, as principais transliterações, e Paulo se defendeu. Agora Paulo vai preso. Agora no 23, no outro dia, o romano, o líder romano, vai pegar Paulo, vai levar ao Sanhedrin para entender melhor o porquê. Por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso, o líder romano ali, porque Paulo se declara ali romano para ele, né? Então ele fala que é um cidadão romano e aqui no versículo, vou voltar aqui, no versículo 28, o tribuno vai dizer para Paulo que ele conseguiu o status de romano com uma grande quantia em dinheiro. E ali ele diz, olha, então amanhã eu quero saber mais sobre o que aconteceu, porque que os judeus estão te acusando. Aí agora, no 23, ele vai ser levado a um Sanhedrin, ao Sinédrio, para poder, na frente das autoridades judaicas e da autoridade romana, poder falar ali. Então, esse ponto, veja o desenrolar da história do Paulo, que Yeshua disse para Paulo que ele vai até aos gentios para poder testemunhar o evangelho. Então Paulo foi escolhido porque tem as credenciais e a condição de conversar com romanos, gregos. Então Paulo ele conversa de igual para igual com qualquer intelectual e qualquer líder da época. Então Cristo escolhe Paulo porque ele também é judeu, porque ele tem qualidades e porque ele vai ser uma testemunha diante do imperador. Com isso, todo o sistema da época, é como se hoje o evangelho fosse pregado pro presidente da maior nação do mundo. Então o evangelho, nas suas origens, chegou ao líder maior no mundo na época, que foi o imperador Nero. Isso significa que o evangelho foi pregado para os líderes judaicos, o evangelho foi pregado para os líderes romanos. Ao chegar aos governadores romanos o conhecimento sobre Cristo, e chegou o conhecimento sobre Cristo ao imperador romano, o maior império humanamente falando que já existiu. Então o evangelho chegou aos homens de maior status do mundo antigo. Isso é muito importante dizer, que o evangelho foi pregado para os imperadores e para os reis da antiguidade. Herodes conheceu o evangelho, o Herodes, o filho, através dos apóstolos. Tanto que Herodes manda matar Jacó e Tiago, irmão de João. Então, na verdade, todo esse povo teve a oportunidade de se salvar. Porque Yeshua veio e
disse: pregue a palavra. A palavra chega ao imperador. Óbvio que ele não aceitou, senão não teria mandado decapitar o Shaul Hachalia. Mas isso significa de testemunho que esse povo agora, que não se salvou, dessa época, há 2000 anos atrás, que não foram salvos não é porque não tiveram oportunidade, mas porque preferiram a glória humana do que a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que muitos fariseus creram, mas eles creram e ficaram escondidos na sinagoga com medo de perder o status social, status religioso. Yeshua disse: quem se envergonha de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei desta pessoa. Então eu quero dizer uma coisa para você: o evangelho está disponível para todos, inclusive para os reis. No Brasil que nós vivemos, onde esse YouTube aqui pode entrar na casa de qualquer pessoa e deve estar entrando na casa de pobres e ricos. E eu não sei aonde que está em plenitude. 400 pessoas assistem pelo menos. Quem são essas pessoas? Desde o vendedor de picolé, ao médico, ao político. Só Deus sabe quem assiste. Então, eu quero dizer uma coisa para você: o evangelho está disponível hoje na nossa geração. O Shaul Hachalia, ele diz que nos últimos dias resistiriam à verdade. A verdade é que lá no primeiro século resistiram à verdade. A verdade estava disponível para todos. Cristo pregou publicamente. Ele disse com a boca dele, lá diante de Pilatos: falei publicamente com todos eles. Então, o evangelho não está escondido. Eu estou aqui pregando. E muitos outros em todas as partes desse mundo estão pregando a palavra. O problema não é falta da verdade. Não. Não é falta de mensageiros. Rejeitaram Moisés, amigos. Rejeitaram Yeshua, amigos. Rejeitaram Jeremias. Rejeitaram a palavra de Deus desde que mundo é mundo. E digo mais para vós outros, antes de entrar no modo Moré. Professor. Desde o início, a criatura, vou botar criatura porque Adão é criatura, mas os anjos também são. Desde o início, a criatura se rebela contra o eterno. Prove o contrário. Os anjos que se rebelaram no céu foram trancafiados. Aquele lembra dos sentinelas que estão no Tártaro? Adão não obedece a palavra de Deus. Então, não é de hoje que as pessoas sabem o que tem que fazer, mas se recusam a fazer. Vivemos numa geração que sabe o que é certo e errado, mas se recusam a fazer o certo. Não se trata de inocentes. Se trata de rebeldes. Por quê? Os profetas denunciaram quem? Por que Deus levantou Isaías e Yeshayahu? Por que o Eterno levantou Jeremias e Irmiarro? Para denunciar os pecados do povo. O profeta era erguido para dizer para o povo, quando o povo estava desviado da verdade, chamar o povo para o caminho. Os profetas de Deus, o Navir, é o que tem a palavra. É o que Deus dá a palavra.
Você acha que Deus está falando o que com essa geração? Até os ímpios sabem que a igreja está doente. Hoje eu fui num lugar, um comerciante, conversando, ele que não é crente, falou que assiste minhas lives de vez em quando, estava falando como que a corrupção está dentro das denominações. Então, o papo é o seguinte, hoje nós vamos falar de um sinédrio corrupto. Aqueles que deveriam defender a Torá, a palavra, estavam agindo com corrupção. Paulo vai ser levado diante do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, dentro do Sanhedrin, do Sinédrio. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui para aqueles que não gostam do grego e ficam arrotando santidade. Não, porque o grego querem demonizar o grego. Sanhedrin não é de origem semítica. Você sabia? Sanhedrin é grego? Não tem, é um empréstimo linguístico. Eu gosto de desmascarar essa turma que arrota a santidade, mas não tem. E as pessoas vão dizer assim, por que você está falando alto? Você acha que Jeremias conversava? Yeshua, diante daquela cambada de falso, ficava conversando quando ele disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então tem muita gente hipócrita, dizendo que está no caminho, não está coisa nenhuma. Ficam demonizando os idiomas, enquanto teriam que ver a vida que estão vivendo. Porque para Deus, vai se salvar não é quem fala ivrite, é quem vive o evangelho. Não adianta falar hebraico, aramaico, grego, sei lá o que você quiser. Com a vida toda escangalhada. Não vai entrar no mundo vindouro quem tais coisas praticam. E o nosso Senhor Yeshua deixa muito claro que Mateus, no início de Mateus, ele fala da estrada, que o caminho é estreito, a porta é estreita, muitos não vão se dar com ela. Muitos não vão conseguir. Mas sabe por que essas pessoas não vão conseguir? Porque estão com a vida toda errada. E o texto bíblico vai dizer que muitos vão dizer para o nosso Senhor, Adoni, Adoni. Adoni é meu Senhor, meu Senhor. Nós não profetizamos em teu nome, nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Aí Yeshua vai dizer para essas pessoas assim, que pregaram, que fizeram, né, abriram igreja, sei lá, faziam obra. Yeshua vai dizer abertamente para essas pessoas assim, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês praticantes da anomia. Você aprendeu aqui que no grego, partículas negativas, elas é o A. Então uma palavra, por exemplo, nomon. Nomon é lei. Mas se começa com A, anomon, anomia, não lei. Então a partícula negativa em português seria não lei, né? Na tradução. Em grego é junto. Você tem um alfa como negação. Então nomon, a partícula negativa é o A. Então você tem não lei. Não lei injustiça. Traduzido no hebraico, pecado. Aparta de mim vocês praticantes do pecado. Então, meu amigo, se você não viver a palavra que o Eterno está ensinando, vai pro buraco, vai pro inferno, vai pra Geena, amém? Aí aparece na internet o pessoal dizendo que inferno não existe, que isso é coisa de igreja católica. Tem um monte de fanfarrão na internet que não sabe nem o que fala. Inferno é uma teologia bíblica, não foi inventado pelo Império Romano. Não, tá no profeta Isaías. Só que o povo não lê Bíblia. O povo não lê a palavra.
aonde o verme não morre, o fogo não se apaga, é o profeta Isaías. E Yeshua está citando Isaías, irmão. Só que o povo prefere acreditar, não existe inferno, morreu, acabou. Isso é doutrina de saduceu, filho. Vai ver hoje aqui na live, doutrina de saduceu. Não existe anjo, não existe pós-morte. É doutrina dos saduceus. Tem muita gente enganada. O que está faltando? Está faltando homens de Deus que ensinem a verdade. Amém? É isso que está faltando. E também está faltando ouvintes para ouvir a verdade. Porque, veja só, é muito cômodo a pessoa chegar e falar, inferno não existe, prosperidade, pode fazer o que você quiser, casar 20 vezes, pode viver de qualquer maneira, eu tô salvo. É muito cômodo, é muito agradável você achar que vai ser salvo só porque aceitou Jesus e frequenta uma missa ou uma igreja. Então, eu te pergunto, é isso que Yeshua ensinou? Noé, vamos falar antes da lei, Noé está no mundo antes da Torá do Sinai, antes de Moisés. E o texto bíblico olha para ele e diz assim, Tamin Tzadik. Tzadik, justo, reto, anda segundo as leis. Tamin, completo, andava com Deus em sua geração. Espera aí um momento. Noé anda com Deus, ele se salvou e os pecadores pereceram. Você não para olhar que na Bíblia só quem se ferra é quem vive em pecado? Porque quem pereceu não foi Noé. Foi a humanidade que virou as costas para o Criador. Sodoma foi destruída, mas Ló não. Jeremias, que foi fiel, não foi cativo. Josué entrou na terra de Canaã porque não pecou. E Pedro, quando vai falar de inferno, Pedro vai dizer, olha, Deus deixou exemplos. O que ele fez com o mundo antigo, com Sodoma, ele quer te ensinar uma coisa, o que ele vai fazer com os ímpios. Preste muita atenção, Deus não poupou os anjos que pecaram. E por isso Pedro, na segunda carta, vai falar, se Deus não poupou os malachim quando pecaram, o que Deus vai fazer com você que está negligenciando, desobedecendo na cara dura o evangelho? O que você acha que Deus vai fazer? Se os anjos, Deus não perdoa, mandou eles pro Tártaro. Sabe o que tem? Tem muita gente brincando com a santidade. E quando morrer, muitos vão pro inferno. E lá vão se fazer de inocente e dizendo, por que eu estou aqui, meu Deus? Você está aí porque você viveu a vida zoada. Viveu a vida zoada. Viveu os seus princípios da fé. Então cuidado com isso aí, amém? Vamos analisar aqui a Bíblia, amém? Agora nós vamos voltar ao modo Moré, amém? Vamos... Agora, Moré em hebraico é professor. Ani Moré. Agora eu sou professor aqui, amém? Vamos lá. Tem que ter uma boa introdução, né? Tem que ter uma boa introdução. Agora não, agora nós vamos... Agora nós estamos no nível Moré. E agora vai ser uma fala mansa, tá bom? Não posso me esquecer das minhas origens, né? Eu fui chamado para denunciar o pecado, foi o que o Senhor mandou fazer. Agora eu estou fazendo essas aulas de Atos, porque muita gente lê e não entende. Então eu estou trazendo aqui um conteúdo com contexto. Estamos ao vivo, tá? 19 a 36 minutos, 4/5/2026. E nós vamos apresentar aqui Paulo no Sanhedrin e ao Sinédrio. Vamos lá. Bom, aqui é uma aula, tá, pessoal? Eu vou ler bastante, como eu sempre leio. Já estamos no capítulo 23, vai até o 28. Um capítulo por dia. E vamos lá. Então, como eu falei aqui no contexto, o Romano mandou prender Paulo lá na Fortaleza Antônia. E agora o Romano vai levar Paulo ao Sanhedrin, porque ele quer entender o que está acontecendo. Vamos lá. E pondo Paulo os olhos do conselho. Então, veja só. 23:1. Conselho aqui.
é o conselho judaico, tá? É o conselho judaico desta época. Então, deixa eu voltar aqui só para ilustrar para você aqui uma imagem. Vou mostrar para vocês o Sanhedrin aqui, porque a imagem está lá quase no final. Eu vou mostrar o Sanhedrin para vocês aqui, tá? Vou abrir mais aqui, vocês vão ver como que era mais ou menos o Sinédrio na época, tá, pessoal? Aqui, vamos ver aqui. Aí, ó, isso aqui, Paulo foi levado para o Sanhedrin, tá? Sanhedrin é Sinédrio, tá? Então, no meio tá em grego, Synedrion. Esse parece um P, mas é um R, Synedrion. Synedrion parece um aqui no meio aqui parece uma pirâmide, né? Mas é como se fosse o D, tá? O P é o R, o I é o iota, o O a fazer o som e esse O aqui, na verdade, não é O. Então, enfim, não dá para explicar o grego agora, mas aquilo que parece não é, tá? Esse P aqui não é P. Esse P aqui, na verdade, esse P aqui é o R, né? O Dalet é como se fosse o D, tá? Aqui tá o Dalet aqui. Enfim, não dá para explicar aqui porque eu tô sem a mãozinha aqui. Mas aqui é o Sinédrio, tá? Paulo tá na corte, é como se fosse o tribunal judaico da época, tá? Só pra você ilustrar aqui. Mas vamos lá, então. Então, o conselho, o Sanhedrin, é o tribunal, tá bom? E pondo Paulo os olhos no conselho, isso aqui é muito importante, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje, tenho andado diante de Elohim com toda a boa consciência. Paulo falou, provavelmente em hebraico também, porque está diante do Sinédrio. Anashim Achim, irmão, homens e irmãos. Ani bekol matsupum tov, chita lachti lifnei, ha-Elohim adha-yon hazer. O que ele disse? Varões e irmãos, varões na verdade é homens, tá? Anashim Achim, varões e irmãos, homens e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Elohim com toda a boa consciência, tá? Termos etimológicos. Hitalarti significa, a raiz é halá, é andar, tá? Lembrando que derer é caminho, halar é andar, halahá, as leis de como andar na vida. A halahá vem disso, tá? No hebraico, andar não é apenas caminhar, é a base da halahá, a conduta legal e religiosa. Paulo afirma que sua halahá, seu modo de vida, é irrepreensível. Paulo está no Sinédrio, não se esqueça. Ao dizer pondo os olhos, atenissas no grego, Paulo usa um olhar de autoridade. No contexto judaico, um réu deveria abaixar a cabeça. Paulo não abaixa. Paulo olha nos olhos, tratando-os como ahim, irmãos, reivindicando o status de mestre, ravi, e não de criminoso. Se ele fosse o criminoso, ele ia abaixar a cabeça. Ele está olhando nos olhos. E isso é uma ofensa para eles. Por quê? Verso 2. Mas o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então, nessa época aqui já, Ananias é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote em hebraico é Kohen Gadol. Quer dizer que ele é o líder dos sacerdotes. Esse Ananias aqui, eu já falei dele em outras lives, ele era corrupto. Ele era da elite rica da época, tá? Ele era da elite. Tá bom? Hananiah é o nome dele. Hananiah, seu nome, ironicamente, significa Elohim é gracioso, mas sua ação foi o oposto, tá? É o nome do Kohen. A ofensa, ferir a boca de um judeu enquanto ele fala de Elohim é uma violação do Kavod Hadam, a dignidade humana. Na tradição jurídica do Sinédrio, ninguém poderia ser punido fisicamente antes de ser condenado por provas. Ananias
age como um tirano, não como um Kohen Gadol. Ele age errado, ele não está seguindo a lei. Ele é um juiz corrupto. Por quê? Porque o que Paulo prega está incomodando. Então ele não quer saber da Constituição. Ele quer saber do que ele quer. Você está entendendo ou não? 23, 3. A profecia contra a hipocrisia. Então Paulo lhe disse, Elohim te ferirá, Elohim te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para me julgar conforme a Torá, e contra a Torá me mandas ferir. Por que eu estou lendo a Torá? Porque ele está falando em hebraico, tá? A tradução, tá? Lei. Então Paulo disse para ele que ele era uma parede branqueada. O que quer dizer isso? Tá? Vamos lá, perspectiva hebraica. Yakerha ha-Elohim kir taruah. Parede branqueada, kir taruah. Paulo evoca a imagem de Ezequiel 13, 10, 12. Refere-se a uma parede de barro ruim coberta com cal, para esconder as rachaduras. O que o português não mostra? Paulo não está apenas insultando, ele está fazendo um julgamento profético. Ele expõe que o sumo sacerdote é um sepulcro caiado, belo por fora nas vestes sacerdotais, mas cheio de corrupção romana por dentro. Então Paulo diz para o sumo sacerdote que ele é um sepulcro caiado. É um detalhe crucial aqui que nós vamos ver. Primeiro ponto que nós temos que analisar aqui nessa aula. Paulo sabe quem é o Kohen. Isso aqui é importante. Pela fala que ele vai falar ali, você vai entender. Ele sabe porque ele conhece o Sinédrio. Ele esteve ali. Ele sabe a cadeira do Kohen. Mas olha o que ele vai falar aqui. Olha o que ele vai dizer. Preste atenção. Olha como que é interessante entender o contexto. O zelo dos espectadores. Os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Elohim? Mas na verdade ele não falou injúrias o sacerdote. Não é essa a palavra. Para os presentes, Paulo cometeu lashon hara, língua má, maledicência. Ele falou mal. Ele falou contra a autoridade máxima. Eles ignoraram a ilegalidade do soco, focam na reação de Paulo para enquadrá-lo em desrespeito à autoridade teocrática. Então, o lashon hara, ele falou contra o Kohen. Isso na perspectiva dos que estavam ali. Só que Paulo está fazendo uma defesa jurídica, ele está ali sim, ele está dizendo que o sumo sacerdote está errado, tá? É uma defesa, ele está acusando o sacerdote de erro. Olha que interessante, vai ter uma retratação. Mas Paulo não sabe quem é? Sabe. Ele falou de propósito? Falou. Por quê? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do seu povo. Olha que interessante. Não sabia. Ele não sabia? É claro que ele sabia. Mas por que ele disse que não sabia? Citação da Torá. Paulo cita Êxodo 22, 28. 27 no texto hebraico. Elohim lo tekalel venassi ve'ameka lo taor. A Elohim não amaldiçoarás e ao príncipe do teu povo não maldirás. Nasce líder príncipe. Paulo reconhece a estrutura de autoridade de Israel, mesmo que o homem que ocupe seja indigno. Aqui o insight exegético. No hebraico a palavra não sabia pode sugerir uma ironia. Por que Paulo está sendo irônico? Eu não poderia reconhecer
como um sumo sacerdote, alguém que age de forma tão contrária à lei, a Torá. Ele pede desculpa à função, mas não retira a verdade sobre o homem. É tipo uma ironia. Peraí, para eu reconhecer que ele é um sumo sacerdote, ele teria que estar aplicando a lei, né? É a mesma coisa que um juiz chega e aplica as coisas tudo diferente do que está escrito na Constituição. E Paulo chega e disse: como que eu vou reconhecer ele como um juiz se ele está fazendo tudo errado? Era uma ironia do Paulo aqui para com ele. Eu não estou reconhecendo você como uma autoridade. Você não está julgando segundo a lei? Mais ou menos isso que ele quis dizer para o Ananias. Olha que interessante. A estratégia da ressurreição. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus, dos saduceus, e outra de fariseus, saduceus e outras... porque os saduceus é a elite da época e que são os sacerdotes. Fariseus é a principal denominação judaica da época. São as duas mais importantes. Por quê? Uma porque presta serviço no templo, tá? E os financeiramente a elite, e outro grupo é aqueles que preservaram a tradição oral, a Bíblia, né? Então clamou no conselho, no sinédrio. Paulo falou lá: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele falou: Anohi parush ben parush al tikvati ha-hayati hamitin ani nidati. Ani nidati. Etimologia de fariseu: parush. Fariseu quer dizer separado. Ele vem dos Hassidim. Lá antes de aparecer os fariseus, existia um grupo judaico separadistas, porque na época dos macabeus, o grego, a nação grega dominou o mundo, então houve os Hassidim que resolveram não se misturar com os pagãos. Desse Hassidim surge Parush, que é os fariseus. Significa Parushim, os fariseus, Parush singular. Então significa Parush singular, separado. Parushim, separados. Para o estudo e pureza da lei. Por quê? Eles vêm desse grupo desde lá de trás da época dos gregos, dominando o mundo. Olha quanto tempo passou. Então, tipo, os Hassidins, o que se salvou dos Hassidins foi os Parushim. Tá? Que não quiser. E é interessante contextualizar aqui para você. Por quê? Na época da Grécia, os gregos dominavam as nações e queriam impor sua cultura religiosa. Queria mudar o idioma das nações conquistadas, queria trazer o culto dos seus deuses e queria impedir o povo nativo daquela cidade de adorar seus próprios deuses. Diferente de Roma, que não fazia isso. Então, quando se fala grego, na minha opinião, os gregos são piores para a nação israelita do que os romanos. Por que eu falo isso? Porque os gregos obrigavam o judeu a mudar de cultura. Quando Macabeus vão para o deserto, Matatias vai para o deserto, é porque Matatias não quer se contaminar. Os gregos querem que os sacerdotes façam sacrifício de porcos, querem que os sacerdotes se impurifiquem e que não sejam mais zelosos pela Torá. Eles querem mudar a cultura das nações que eles conquistaram. Esses são os gregos. Então, os que se separaram foram os Hassidins. Os Hassidins não queriam se contaminar com os gregos. Então, esse grupo de judeus que eram agricultores da roça mesmo, não se ajuntaram aos gregos.
Mas muitos da nação judaica aceitaram ser helenizados. Significa paganizados. Aceitaram esportes, porque o esporte vem da Grécia, aceitaram o grego e foram aceitando roupas gregas, cultura grega, e no livro de Macabeus diz que esses são os traidores da Torá. Quando vêm os fariseus, a ideia inicial dos fariseus é se afastar do que é pagão. Agora você entende a revolta deles contra Paulo? Gente, tem que entender o contexto. Porque eles acham que Paulo quer paganizar. Entende a revolta dos fariseus? Porque Macabeus é comemorado todos os anos em Jerusalém, no inverno, na festa, que é por volta de dezembro, é se comemorado Hanukkah, lembrando a conquista dos Macabeus contra os gregos. E quando você lê Macabeus 1 e Macabeus 2, você entende o que aconteceu. Agora você entende por que os judeus estão resistentes à mensagem em grego e aos gentios. Na visão dos judeus que já tinham trauma dos gregos, vinha alguém pregando e as nações é tipo querer paganizar a nação. Mas na verdade não é isso que Yeshua veio fazer. Yeshua veio unir os gentios convertidos aos judeus convertidos. Não paganizar. Mas o medo dos fariseus, de certa maneira, é um medo de perderem sua identidade. Agora você entende a luta. E por que Paulo perseguia a igreja? Será que eles querem mudar a gente como os gregos tentaram? E conseguiram? Então quando a gente... Sabe, parece que eles estavam tão presos à história e à letra que eles não entenderam a missão do Messias nos últimos dias. Tá? Esse foi o problema deles. Então é muito importante quando lê a Bíblia, tem que entender a própria origem dos fariseus. Senão você não vai entender porque que essa briga está aqui, amém? Agora acho que você entendeu. Voltemos aqui. A grande diferença dos saduceus para os fariseus, Sadoquim é o nome que deu origem a saduceus, aceitavam apenas a Torá escrita, negavam a vida após a morte, e anjos eram a aristocracia rica, a aristocracia, forma de governo ou organização social em que o poder é exercido por uma elite considerada superior. Fariseus Perushim criam na Torá She Be'al Peh, Torá oral, e Teriat Ha-Metim, ressurreição dos mortos. Então os fariseus acreditavam na Torá escrita, Torá oral, ressurreição dos mortos, mundo espiritual. O grito de Paulo. Ao dizer filho de fariseu, Paulo usa a linhagem Irus, para ganhar a confiança da bancada ortodoxa. Tá? Ele desloca o julgamento de crime contra o templo para um debate teológico central no judaísmo, a esperança de Israel. Então Paulo, ele usa a inteligência dele, sabedoria que Deus deu a ele, para colocar a luta ali dentro, ali, teológica. Não, ele tira dele e joga pro todo, entende? A divisão no conselho. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. Então na interação, Vateri marloket ben ha-perushim uven ha-sadokim. Termo-chave, marloket, no contexto rabínico, uma marloket é uma disputa de interpretação. O texto mostra que Paulo não apenas causou uma briga, mas trouxe à tona uma divisão teológica profunda e histórica. O que o português não mostra? A palavra dissensão no grego, estasis, sugere
quase uma insurreição física. O tribunal, que deveria ser um corpo unido e ahad, quebra-se em duas facções irreconciliáveis diante da questão da vida após a morte. A diferença doutrinária. Por que os saduceus dizem que não há ressurreição? Porque, vamos corrigir aqui, porque senão eu estou perguntando, por que os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra? Então, por que essa divisão? Tá explicando o 7, o 8 está explicando. Por que tem essa divisão? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus, sim. Então, os saduceus dizem que não existe. E os fariseus dizem que existe. Então, por isso que teve uma divisão teológica ali. Um acredita numa coisa e outro acredita em outra. Os saduquinhos e os saduceus provavelmente derivam o seu nome de Zadok, o sumo sacerdote dos dias de Salomão. Eles eram pragmáticos, políticos, como não acreditavam no Olam Rabá, mundo vindouro, focavam toda a sua influência no poder presente e no controle do tempo. Então eles não acreditavam no Olam Rabá. Olam Rabá, mundo vindouro, mundo que há de vir. Olam é mundo, Rabá, Ra, artigo, Ba, vir. O mundo que há de vir, né? Então, Rabá, Olam Rabá. O mundo vindouro. Então, é interessante que Olam é mundo, tá? Mundo pode ser traduzido universo, amém? Olam Hazé, o mundo de hoje, tá? Zer, este. Olam Hazé, este. Olam Rabá, mundo que há de vir, o mundo que virá, né? Mundo vindouro. Então, Olam Rabá, mundo vindouro, o mundo que há de vir. Olam Hazé, o mundo de hoje, tá? Então, por isso que os saduceus, eles acreditavam apenas no Olam Hazé, não no Olam Rabá, entendeu? Então, eles queriam só o poder, já que viveu comer, beber, dormir e morrer, então vamos pensar aqui, só no mundo aqui. Então, eles não acreditavam em nada depois da morte. Tem muita gente assim hoje em dia, né? Fariseus, perushim, defensores da Torá oral. Para eles, a ressurreição era a base da justiça divina. Se este mundo é injusto, Elohim deve restaurar a vida para julgar retamente. Apocalipse fala da ressurreição. O que o texto revela? Ao mencionar anjo e espírito, o texto reforça que o judaísmo da época de Paulo não era monolítico. Paulo usa a ortodoxia farisaica para validar sua mensagem sobre Yeshua, que ressuscitou dos mortos. Então, e é um detalhe, eles acreditam em espírito e anjos, acreditam na condenação, acreditam no mundo que é de vir. Então, se for analisar na Bíblia, os fariseus estão certos na questão de doutrina, tá? Nessas doutrinas aqui. O problema dos fariseus, a tradição oral, quando acrescentava e invalidava a Torá escrita. E a hipocrisia. Então, o problema dos fariseus, vamos aqui analisar aqui. O problema dos fariseus, na perspectiva de Yeshua, eles falam e não vivem. É um problema de hoje. Muita gente prega, mas não vive nada. Outro problema deles, acrescentarem o que não está. Então, o problema de Yeshua com ele não é o todo que eles pregavam. Pontos específicos. O que eles acrescentam e a hipocrisia. Não adianta você falar de pecado e viver pecando. Porque não vai entrar no céu quem prega. É quem vive. Mundo vindouro. Olam Rabá. Amém? Continuemos. O clamor da defesa. E levantou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, o Paulo. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. A maioria do sinédrio, a metade ficou do lado de Paulo. Lembra que
Paulo, na primeira defesa dele, ele diz que uma visão, Yeshua apareceu para ele. Então eles fazem, eu estou dizendo, nós não vamos resistir a essa visão. Por quê? Aí você entende, eu tenho que contextualizar sempre. Lembra que quando Paulo chega em Jerusalém, nas aulas anteriores, por isso tem que prestar atenção na aula, meu amigo. Tem que prestar atenção, meu amigo. Senão você não entende o que eu vou falar. Vamos lá. Foca aqui, varão. Paulo chega em Jerusalém, vai para a casa de Yaakov Hatzadik, que é o Tiago justo, irmão do Senhor Yeshua. Chegando lá, Tiago diz para ele, veja, há muitos que são zelosos, que são do caminho. É até possível que Gamaliel. Só que um detalhe. Tiago diz, olha quantos creem em Yeshua e continuam zelosos. Está falando dos fariseus. Então dentro do Sinédrio, Paulo passou anos fora de Jerusalém. O grupo que está perseguindo ele é um grupo, uma célula ali. Não é a maioria. Então não é a maioria dos fariseus que estão perseguindo Paulo. Porque agora, diante do Sanhedrin, você vê que tem muitos. Você sabia que o Nicodemos era fariseu? Então a gente tem que entender isso que Tiago diz no início, lá antes, quando Paulo sobe para Jerusalém, Paulo é avisado. Tem muitos zelosos. Então há muita gente zelosa da lei que segue o caminho. Quer dizer o quê? Tem muitos fariseus que estão seguindo. Você sabia disso? Muitos fariseus creram em Yeshua? Então Paulo está aqui num debate aqui e agora a briga está de os sacerdotes com os fariseus aqui. A guerra é teológica, tá ok? Lo matzanu kol rabá ish hazer. Tá? No contexto hebraico, o sofer não era apenas um copista, mas um jurista e perito na interpretação da Torá. Então ali quando diz escribas, não era só um copista, era um especialista, tá? Frase, se algum espírito anjo lhe falou. Aqui os fariseus estão se referindo indiretamente à experiência de Paulo na estrada de Damasco. Na mentalidade hebraica, se houve uma revelação, Bat-Kol, a voz do céu, eles não ousariam lutar contra ela, temendo incorrer em pecado contra o próprio Elohim. 10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda e tirar Paulo do meio deles por força e levá-lo para a fortaleza. Ó. Aqui, ó. Então Paulo está aqui. O cenário. Sinédrio se reunia próximo ao templo. Então esse sinédrio aqui que eu estou ilustrando para você era pertinho do templo. Tá? Acima deles ficava a fortaleza Antônia, onde a guarnição romana vigiava os judeus. Então há uma guarnição do alto, mais ou menos no alto, olhando para eles. Né? Então a guarnição romana ficava de olho para não ter rebelião. Então esse aqui é um exemplo do sinédrio. Tá aqui, ó, sinédrio em grego, sinédrio em hebraico ou português e sinédrio em hebraico. Então veja só, eu falei para vocês, o sinédrio, a palavra é um empréstimo linguístico, tá? Aqui está escrito Sanhedrin, tá? Sanhedrin em hebraico, tá? Esse aqui é o Samek com o sinal maçorético que faz o som de assá. San é o num, aí é sem o som, tá? Você tem o ré, vai fazer uma gutural leve, san ré, o dalet e san ré, R, Iod I, Num, Sofite, N, Sanhedrin, tá? Então você tem aqui em hebraico. Aqui você tem San, aqui ó,
Aqui é como se fosse o S no grego, o iota, si, siné, como se fosse o D. Aí você tem o P aqui, né? Que na verdade o P ao contrário é como se fosse o R. Aí você tem sinédrio, aqui novamente o iota, parece o I, né? Faz o som do I mesmo, iota. Aí como se faz o som do O, e sinédrio, tá ok? Que vai dar origem a sinédrio. Sanhedrin, sinédrio. O nome hebraico para sinédrio é o Sanhedrin. Aqui, ó. Etimologia da palavra, só para vocês conhecerem, embora seja o nome do Tribunal Supremo de Israel, a palavra não tem raiz semítica, hebraica ou aramaica original. Trata-se de um empréstimo linguístico. É quando você pega uma palavra de um idioma e leva para outro. Por exemplo, Felipe. Felipe é grego, você pode escrever em hebraico. É um empréstimo linguístico. Vem de Sinédrion. Aqui, ó. Sinédrion. Parece um P, né? Mas é um R, tá? Sin significa junto ou com. Sim ou sum, tá? Por causa do Y. Sum ou sim, sum. Edra significa assento, cadeira ou base. Significado literal de sinédrio, sinédrio, Sanhedrin, sentar-se junto ou assembleia de pessoas sentadas. Perspectiva de Paulo, a perspectiva de Paulo. Imagine a cena sob a ótica de um judeu. Paulo está sendo defendido por fariseus, seus irmãos de fé, enquanto é quase despedaçado pela elite corrupta saduceus. O comandante romano intervém para salvar a vida de um cidadão romano de um linchamento teológico. O que o português não mostra? A palavra tirar por força, arpazo, indica um resgate violento. Diferente que do hebraico, vai ter som mudo. Paulo literalmente arrancado de dentro de um tribunal religioso que se tornou uma arena de debate. A visão e fortalecimento. E na noite seguinte, Paulo então vai para a Fortaleza Antônia, apresentando-se-lhe o Senhor, aqui está se referindo a Yeshua aparece para ele, e diz, tem confiança, Paulo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o deis também em Roma. Yeshua está falando, fica tranquilo, ok? Tu vai aparecer em Roma, então quer dizer, tu não vai morrer. O Senhor em hebraico, Hadon, e Yeshua falou com ele, Hazak Shaul, ki kasher reedati Berushalayim. É isso que Yeshua falou com ele. Hazak Shaul, ki kasher reedati Berushalayim. Força, Shaul. Entende? Força. Porque como deste testemunho de mim em Jerusalém. Então, foi essa frase em hebraico, tá? Hazak é a palavra hebraica para quem tem confiança ou ser forte. Por isso que no final de cada livro da Parashá a gente fala Hazak, Venit, Hazek. Quer dizer, Hazak, força, ok? É o mesmo comando dado a Josué e Yehoshua. Yeshua não diz para Paulo ter sentimentos bons, mas para ele ter coragem estrutural. Edut, em hebraico, no pensamento hebreu, o testemunho é algo jurídico. Elohim está confirmando que o que Paulo fez no Sinédrio foi um ato legal e espiritual de fidelidade. A promessa, a rota agora está traçada. De Jerusalém, o centro religioso, para Roma, o centro político do mundo. Então Paulo ele vai apelar lá na frente para ir para César. Por quê? Porque Yeshua disse para ele, tu vai a Roma.
O ministério de Paulo tem que terminar depois que ele falar com o imperador sobre Yeshua. Ele vai fazer essa mesma apresentação diante de outros indivíduos importantes. Então ele tem que apresentar Yeshua, por que ele está preso, porque o Senhor apareceu para mim e tal. Ele vai falar para vários líderes, tanto judaicos como romanos. Então o ponto importante aqui é você entender que ele tem que chegar em Roma. Por isso que Yeshua falou para ele, seja forte, tu vai comparecer em Roma. Então quer dizer o seguinte, tu não vai morrer hoje, tu não vai morrer essa semana, só depois que você comparecer ao imperador. Isso demora muito tempo, porque só em Roma ele fica preso 2 anos. Ele vai o livro lá na frente vai dizer que ele vai ficar preso, vai ser um preso domiciliar. Hoje a gente vê muito isso no país hoje. Paulo foi um preso domiciliar naquela época. É muito, muito interessante isso, né? Então vamos continuar. 12. A conspiração do anátema. E sendo já dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram sobre anátema, aquilo que é condenado à destruição, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não desvivesse Paulo. Transliteração hebraico. Va yirkishurur ha-Yehudim kasher vayaharimu al nafshan. Heren. Essa palavra é importante. A palavra Heren refere-se a algo consagrado para destruição ou totalmente proibido. Não terás coisas anátemas é a palavra Heren, ok? Lembra dos ídolos de Canaã? Então, anátema é o que não pode ser usado mais, tipo um objeto de idolatria não pode ser usado por eterno. O que o português não mostra? No contexto judaico, um voto de Heren era algo gravíssimo. Eles não estavam apenas fazendo uma promessa, eles estavam invocando uma maldição divina sobre si mesmo. Se falhassem em desviver Paulo, tecnicamente estariam sob a condenação de Elohim, proibidos de usufruir da vida, comer e beber. Contexto histórico. Estes homens provavelmente pertenciam aos sicários, zelotes radicais da época, conhecidos por usar pequenas adagas, sicae, escondidas nas vestes para desviver colaboradores romanos e traidores da fé no meio das multidões. Então, são os zelotes. Vocês sabem que foi através dos zelotes que veio a destruição do templo, né? Eles fizeram um montinho contra Roma. Fizeram a rebelião, né? O número dos conspiradores, e eram mais de 40 os que tinham feito esta conjuração. O 40, o número na Bíblia, está ligado a períodos de prova, julgamento ou transição. 40 dias no deserto, 40 anos em Israel. Aqui destaca a força da oposição. Não era um grupo pequeno, mas uma milícia organizada e determinada. A cumplicidade da elite. Eles foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: juramos sobre anátema que nada provaremos enquanto não desvivermos a Paulo. A perspectiva hebraica, a corrupção do sacerdócio. Em vez de os sacerdotes, líderes espirituais, repreenderem o plano deles, né, para esse ato aqui, eles se tornam cúmplices. Isso mostra a decadência do Sinédrio daquela época, que preferia a violência à justiça da Torá. Então eles não queriam Torá, irmãos. Eles queriam tirar da frente Paulo, ok? Anciãos, Zekenim. No hebraico, Zekenim deveria ser a fonte de sabedoria e moderação da comunidade, algo que eles não fizeram, ok? Plano de embuste. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como se quisesse saber mais ao certo alguma coisa a seu respeito,
saber mais ao certo alguma coisa a seu respeito, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para desvivê-lo. Então eles estão tramando aqui para eles falarem com o tribuno, para levar Paulo lá de novo, para tirar mais dúvida. Olha só. A manipulação do sistema. O sistema é covarde. Eles planejam usar o desejo do comandante romano Cláudio Lísias de saber a verdade como uma armadilha. Contradição legal. O plano viola o mandamento, não desvivirás. Eu estou usando não desvivirás porque a plataforma não gosta que pronuncia certas palavras. E o princípio de que o Sinédrio deveria proteger o devido processo legal. Para isso, o Sinédrio existe na época. Na perspectiva hebraica, eles estavam transformando o lugar da justiça em um lugar de emboscada. Eles não são juízes honestos, tá? Eles são outras coisas, tá ok? O agente inesperado, o sobrinho de Paulo, quer dizer que tem parente de Paulo dentro do Sanhedrin. Interessante. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido esta cilada, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. A família de Paulo. Esse é um dos poucos momentos em que o Novo Testamento menciona a parentela de Paulo. O insight, o fato do sobrinho, né, de Paulo, o fato do sobrinho de Paulo estar em Jerusalém e ter acesso aos círculos onde a conspiração foi discutida, sugere que a família de Paulo ainda tinha conexões influentes na cidade. Paulo era um ex-aluno estrela de Gamaliel, a sua família possivelmente ainda circulava na alta sociedade judaica. Eles faziam parte, com certeza. Eles eram da elite também. A família de Paulo. A reação estratégica de Paulo. E Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe dizer. Tomando ele, pois levou-o ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me, rogou-me que trouxesse este jovem que tem alguma coisa que te dizer. O preso, Hasir. Paulo, embora preso, ainda exerce uma autoridade moral. Ele não entra em pânico, ele age com a precisão de quem sabe que sua missão em Roma não pode ser interrompida por uma conspiração humana. O tribuno, verso 19, tomando pela mão e pondo-o à parte, perguntou ao jovem em particular: o que tens que me dizer? Cláudio Lísias, a perspectiva histórica e etimológica. O gesto de tomar pela mão indica que o sobrinho de Paulo era provavelmente um jovem ou adolescente. No grego, a expressão sugere uma atitude protetora para garantir que o jovem se sentisse seguro para falar em um ambiente cercado de soldados. Em particular, Lísias sabia que Jerusalém era um barril de pólvora. Qualquer informação sobre conspirações deveria ser tratada com sigilo absoluto para evitar um levante popular ou um incidente diplomático entre o Império e o templo. Tá? Um incidente poderia acontecer. A exposição do Paulo. Ele disse: o jovem disse para o romano: os judeus se concertaram para te rogar que amanhã leves Paulo ao conselho. Então eles concertaram, tá? Os judeus se concertaram para te rogar que amanhã leves Paulo ao conselho, como se houvessem de informar-se mais ao certo ao seu respeito. Se concertaram nidbiru, do verbo davar, falar, ajustar. No hebraico indica um acordo selado por palavras, uma trama deliberada. Embuste, o jovem denuncia a falsa piedade jurídica. Eles usariam a linguagem do Sanhedrin, busca pela verdade, para camuflar um ato de retzar, tá? Retzar é isso aqui. O alerta sobre o juramento. Mas tu não os creias,
porque mais de 40 homens deles lhes armam ciladas, os quais juraram sobre anátema que não comerão nem beberão enquanto não desviverem. Agora estão já prontos, esperando de ti a promessa. Então, esse jovem falou isso com o imperador não, com o líder ali romano. Não os creiais, alta amen lachen. A raiz amen, fé, confiança, é usada aqui. O jovem pede que o tribuno não deposite confiança na palavra das autoridades religiosas, pois eles estão sob o domínio de um herem, anátema, esperando a promessa. Os conspiradores estavam tão confiantes que o checkmate dependia apenas de um sim burocrático do tribuno. Então eles estavam armando para poder desviver ao Shaul Hashali. Então a gente vê até aqui, já estamos na fase final do estudo, que o sobrinho de Paulo vai lá, é uma pessoa influente também, deve ser um jovem, mas ele ouviu lá dentro do Sinédrio. Para entrar lá dentro tinha que ser alguém com influência. Vemos claramente que Paulo ele quer falar com o tribuno para poder evitar algum mal acontecer ali com ele, ok? Vamos para a fase final do estudo, tá? Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Lísias agiu como um estrategista. Lísias é o tribuno. Lísias agiu como um estrategista. Se os 40 homens soubessem que o plano vazou, eles poderiam mudar a tática e atacar a própria fortaleza Antônia ou causar um massacre nas ruas de Jerusalém. Então Lísias vai agir com sabedoria. A mobilização da escolta real. E chamando 2 centuriões, centurião é aquele que comanda uns 80 soldados, disse, então 2 dá quase 200 soldados, preparar de 80 a 100 centurião tem a ver com um comandante de 100 a 80 guardas, soldados, então são 2 centuriões, são pelo menos 200 soldados. Preparai para as 9 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalos, 200 lanceiros para irem até Cesareia. A força da escolta, 470 homens para proteger um único prisioneiro. Isso mostra o quê? O nível de perigo que os extremistas representavam, o valor que Roma dava à vida de um cidadão romano sobre sua custódia. Então é deslocado 470 homens. Às 9 horas da noite, terceira hora da noite, no sistema de tempo hebraico romano, era o início da escuridão total, 9 horas da noite. Paulo sairia sobre o manto do silêncio. Todo mundo já está dentro de casa, quietinho. Cesareia, Keisariar é o nome em hebraico, a capital administrativa romana na Judéia. Paulo seria levado do centro religioso Jerusalém para o centro político e militar. A dignidade do transporte. E preparai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o leve salvo ao governador Félix. Cavalgaduras behemoth. No plural, isso indica que Paulo não foi levado como um escravo a pé, mas com montarias de reserva para garantir velocidade e segurança. Então, havia montarias, cavalos reservas. O governador Félix, conhecido na história por sua mão de ferro, Paulo estava saindo de um julgamento religioso para um julgamento imperial. Insight do texto, a ironia divina. O homem que foi preso por romanos para ser salvo de judeus, agora é escoltado por um pequeno exército romano para cumprir o propósito de Deus. Linguagem de providência. Embora o nome de Elohim não apareça nesses versículos de ação militar, o cumprimento do versículo 11, importa que dê esse testemunho em Roma, está sendo operado através das decisões de um tribuno pagão. Olha só, Yeshua está dizendo, você chegará a Roma. E Yeshua está usando
os pagãos. Olha que interessante. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Até o ímpio é usado para nos garantir. É ou não é, irmãos? O poder de Deus é soberano, amém? O registro oficial. Escreveu uma carta que continha este teor. Esta carta é um elogium, um relatório enviado por um oficial inferior a um superior. Ela é crucial porque define como Paulo será visto pelas autoridades de Cesareia antes mesmo de abrir a boca. Endereçamento de autoridade. Versículo 26. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. A perspectiva hebraica e grega. Excelentíssimo Cratitos, tá? No hebraico seria traduzido como Hod Ma'alato. Sua Excelência. Era um título formal para membros da ordem equestre romana. Então, em grego, Cratitos, em hebraico seria Hod Ma'alato. Félix, veja aqui em hebraico, tá? Félix. O que significa feliz ou sortudo? Historiadores como Tácito descrevem Félix como um homem que exercia o poder de um rei com a mentalidade de um escravo. Então, ele é descrito por Tácito, um historiador, que esse Félix que vai se apresentar a Paulo, ele exercia o poder de um rei com a mentalidade de um escravo, sendo conhecido por sua crueldade. Então ele não era nada agradável, amém? A versão de Lísias, o ajuste dos fatos. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu sobrevim com a tropa e o livrei, por saber que era romano. Você sabe que não foi bem assim, né? Tem umas coisinhas aí que o Lísias não disse, né? Quem está acompanhando o estudo sabe disso. A mentira diplomática. Lísias altera levemente a ordem dos fatos para parecer mais eficiente. Ele afirma que o livrou porque sabia que era romano. Na verdade, ele só descobriu a cidadania de Paulo quando estava prestes a açoitá-lo ilegalmente. Isso ele não disse, né? Tropa. No hebraico, tsava. Né? Por isso que é Yahu Tsavaot, exércitos, né? Yahu dos exércitos. Lísias enfatiza que precisou usar um exército para proteger um cidadão das mãos do povo, pintando os judeus como baderneiros perante o governador. 28 e 29. E querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao seu conselho. 29. Achei que o acusavam de questões da sua lei, mas que não havia contra ele crime algum digno de morte ou de prisão. Lísias está dizendo, isso é questão teológica, não tem nada a ver com a gente aqui, tá? Zitemasi tou nomo auton. No hebraico, Lísias refere-se a divrei toratan, questões da Torá deles. Divrei ou divrei toratan. O veredito romano. Lísias, assim como Pilatos fez com Yeshua, declara Paulo inocente sobre a perspectiva da lex romana. Para Roma, discussões sobre ressurreição ou interpretação da Torá não eram crimes, havera, mas apenas contendas de palavra. Não tem nada a ver com a nossa lei romana, não é crime, entendeu? A justificativa da remessa. E sendo-me notificado que os judeus armavam ciladas a este homem, logo vos enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passa bem. Tirou do colo dele para jogar no outro, né? Agora se vira aí, filho. Kesher. Refere-se à conspiração dos homens. Que é cilada. Ciladas. Kesher. Mandando aos acusadores. Aqui Lísias transfere a jurisdição. O Sinédrio perde o poder de julgar Paulo
localmente. Então o Sinédrio perde esse direito e é forçado a viajar até Cesareia se quiser manter a acusação. Passar bem, eros, uma fórmula de despedida padrão equivalente ao hebraico shalom. Shalom é olá, até, ok? Marcha noturna. A marcha noturna. Às vezes eu quebro a linguagem aqui porque, gente, você pronuncia palavras em outro idioma e pronuncia em português, às vezes trava a língua, tá? A marcha noturna, veja que às vezes tem uma dificuldade de ler. Os soldados, pois, conforme o que lhes fora mandado, tomando a Paulo, levaram de noite a Antipátride. Antipátride é uma cidade. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo ir com ele, voltaram para a fortaleza. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo ir com ele, voltaram para a fortaleza. Então, foram só os cavaleiros. À noite, levaram ele bastante distância, né? Antipátride, uma cidade de cerca de 60 quilômetros de Jerusalém. Então eles andaram bastante, marcharam a noite toda. Era um ponto onde o terreno montanhoso da Judéia terminava e a planície costeira começava. Então agora vai vir, tinha as montanhas, agora vai vir lugar plano. Então eles deixaram eles ali, nessa cidade a 60 quilômetros de Jerusalém. A estratégia, uma vez em terreno aberto e longe de Jerusalém, o perigo de uma emboscada a pé diminuía. Por isso, os 400 soldados de infantaria voltaram para a fortaleza Antônia e apenas a cavalaria seguiu com Paulo. Então, foram todos a cavalo. 33, 35. Os quais, chegando a Cesareia, entregando a carta ao governador, apresentaram-lhe também Paulo. Então, chegaram em Cesareia, entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe também o Paulo a ele. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando aqui vierem também os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes, que não era masmorra. Cilícia, Quiliquiar. Ao saber que Paulo era da Cilícia, Tarsus, Félix confirma que ele está sob a sua jurisdição, pois a Cilícia e a Judéia eram administradas de forma integrada em certos assuntos jurídicos romanos. Pretório de Herodes, Praetorium, no hebraico Armon Horudus, Armon Horudus, Palácio de Herodes. Paulo não foi jogado em uma masmorra comum, mas mantido sob custódia no magnífico palácio construído por Herodes o Grande, que servia de residência para o governador romano. Lembra do Herodes que construiu o templo? Era o palácio dele, que virou agora uma residência do governador. Era um palácio, entendeu? Paulo está aí dentro desse lugar, em algum lugar. Conclusão do capítulo. Paulo termina o capítulo em segurança física, mas no centro do poder político gentílico. O cenário está montado para o cumprimento da promessa de Elohim. O evangelho agora confrontará os governantes da terra. E aí, uma ilustração para você que gosta, Paulo indo foi num burrinho para Jerusalém, de Jerusalém para Cesareia. Então ele sai de Jerusalém para Cesareia, longos quilômetros, né? Mais de 80 quilômetros eles para sair de Jerusalém para Cesareia. Amém? Veja como a leitura foi 1 hora de leitura. Eu falei 20 minutos antes. Então, 1 hora de leitura aqui de um capítulo. Eu sempre digo que ler a Bíblia não é suficiente. Sempre falei isso.
Muito mais digo agora. Você para ler e entender é outra questão, né, meu amigo? Sim ou não, meu camarada? É ou não é? Então, tem que ler com cuidado, devagarinho, né? Para entender. Bom, terminamos assim o capítulo 23. Estamos nos últimos 5 capítulos. Amanhã é o 24. Depois vai faltar mais 4 para concluirmos. E Lucas, ele termina Atos no 28. Né? O que sabemos é que ele vai para Roma, leva muito tempo para a audiência com o Nero, e Lucas não registra. Não há um registro aqui, claro, na Bíblia, desse encontro com o Nero. Porque Paulo vai ficar preso em Roma. Então, olha a distância de Roma. Tá? Se você fazer uma pesquisa aqui, a distância de Roma... Eu vou simplificar aqui. Vou ver aqui, ó. Antes de terminar, deixe seu comentário de Jerusalém. Vamos ver. A distância de Jerusalém para Roma é 2.350 quilômetros. Linha reta. A pé, rota terrestre, aproximadamente, pasme, 3.600 a 4.000 quilômetros. Meu amigo, minha amiga, sai do Oriente para o Ocidente. Paulo vai sair de Jerusalém, agora vai para Cesaré, depois ele vai ser mandado para Roma. Meu amigo, minha amiga. Uma pessoa com bom preparo físico, caminhando em média de 25 a 30 quilômetros por dia, levaria 150 dias para chegar. Vamos botar aqui. Vamos ver aqui. É muita terra para andar, é ou não é? O que você acha? Quase 4.000 quilômetros. Veja só. Vamos ver aqui. No caso de Paulo, levaria menos tempo. Ele levaria menos tempo por rotas de mar, tá? Sendo um preso como Paulo, tá? Veja só. Vou ler aqui, ó. Levaria cerca de 10 dias. Teria menos, porque ia passar pelo mar, né? Ponto de partida, Cesareia Marítima. Escalas, Sidom, Míria, Bons Portos, Creta. Malta, parte final de Malta seguiriam para Siracusa, Cilícia, Régio e finalmente Puteoli, perto de Nápoles, tá? O trecho final a pé, tá? 270 quilômetros mais a pé. Então levaria bastante tempo para ele chegar lá, tá? A logística seria essa. Seria 14 dias, muito tempo. Então seria uma distância muito longa, mas seria foi, na verdade, né? Foi uma distância muito longa, mas seria pelo mar, né? Provavelmente eles não iam levar Paulo por terra, ia cortar caminho. Então, cortando o caminho, é mais perto. Se ele desse a volta a pé, aí levar meio mundo para chegar lá. Então, ele levou menos tempo, mas levou tempo, tá bom? Gente, um abraço para todos. Hashem vos abençoe, vos ilumine. Um abraço para os meus amigos aí, nosso querido Wilton.
O Eterno abençoe. Não sei se ele ainda está aqui, mas deixa um abraço para ele aqui. Todos vocês que estão aí. Nosso Criador venha abençoar a vida de vocês. E amanhã nós estamos de volta, amém? Que o Criador vos abençoe e vos ilumine. Em nome de Yeshua. Nosso e-mail, hein? Um abraço. Tá no topo. Descrição dos vídeos aqui. Nossos endereços. E fale conosco, amém? Saúde para todos. Hashem abençoe.